Fala pessoal, tudo bem? Bora lá, mais uma aulinha de Química, segundo ano do ensino médio. Normalmente a gente vê propriedades coligativas, né? Então, eu vou primeiro passar por uma definição do que são essas propriedades coligativas e depois eu vou trazer as três primeiras, tá? Deixando a última, que é importante falar e contextualizar com a biologia em uma outra videoaula. Perfeito? Bora lá? Então, é o seguinte, galera. Propriedades coligativas. Para a gente entender um pouquinho as propriedades coligativas, a gente sempre tem que olhar para um solvente de uma solução, tá? Então, o solvente que a gente mais utiliza, no caso, é a água. Então, nós temos que identificar quais são as propriedades da água pura. Ah, professor, se eu estiver considerando um ATM de pressão e água pura, o ponto de ebulição, por exemplo, é de 100 graus Celsius. Ou se a gente estiver trabalhando com um ATM de pressão, o ponto de fusão dessa água de 0 graus Celsius. Perfeito. Mas o que acontece com esses pontos, essas propriedades, se a gente coloca um soluto? Se a gente prepara uma solução? Se eu não tenho mais só o solvente puro, tá? Então é isso que a gente vê na propriedade coligativa, ou melhor, as propriedades coligativas são alterações, são alteradas por conta da adição desse soluto não volátil, desse soluto que normalmente é um líquido ou desse soluto que é um sólido, tá? Pensem aí para facilitar nos sais como um todo, né? Então, ó, são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil e que dependem apenas, gente, do número de partículas. Pouco importa se é uma substância iônica ou molecular, se é um sal ou se é uma glicose, tá? O importante é saber o quanto que eu tenho desse sal, o quanto que eu tenho dessa glicose. Perfeito? Seguinte, como eu estava falando para vocês, o que a gente vai olhar nesse momento são as partículas que estão nessa solução. As partículas que estão diluídas, solubilizadas, dispersas nessa solução, tá? Independente da sua origem. Certo? Então, a intensidade com que essas propriedades apresentam-se depende somente da quantidade de partículas do soluto, certo? E não da natureza dele, e não da origem dele, vamos dizer assim, tá? Então, vamos olhar aqui rapidinho. Eu vou puxar até minha câmera para cá um pouquinho. Seguinte, gente. Se eu tenho 1 mol de glicose, nesse soluto, eu vou ter esse soluto vai causar a interferência relativa a 1 mol de partículas. A glicose é uma substância molecular, forma ligação covalente. Então, ele vai interferir nessa solução como se fosse 1 mol de partícula, certo? Coloquei 2 mols de glicose. Eu vou ter a interferência de 2 mols de partículas. Pouco importa se é glicose ou outra substância. Agora, olhando aqui para o terceiro exemplo, né? Eu tenho 1 mol de cloreto de sódio. A única diferença que a gente vai considerar é o seguinte: o cloreto de sódio e as substâncias iônicas como um todo, em água, em um soluto, vai sofrer dissociação, certo? Vai sofrer dissociação iônica. Os íons vão se separar. Então, quando a gente coloca o NaCl em água, eu vou formar duas espécies, ou melhor, eu não vou formar, eu vou separar o Na+ e o Cl-. Então, 1 mol de NaCl gera 1 mol de Na+ e 1 mol de Cl-. Isso
na minha solução causa o efeito como se eu tivesse inserido 2 mols de partículas, porque eu promovi a separação dos dois. Eu promovi a dissolução do NaCl, a dissociação iônica. Tudo bem? Então, professor, eu posso afirmar que sempre eu vou ter a divisão de uma substância iônica e uma substância covalente eu não tenho a divisão? Então, ó, para um pouquinho. Primeiro, usar a palavra sempre é um perigo, né? No caso, a glicose não sofre ionização. Então, 1 mol de glicose, 1 mol de partículas. 2 mol de glicose, 2 mol de partículas. O sal sofre dissociação. 1 mol de NaCl forma 2 mols de partículas. Só que tem um caso. Tem um grupo de compostos moleculares que tem ligação covalente que sofrem ionização, que no nosso caso são os ácidos. Então, por exemplo, imagina aí, ó, HCl. 1 mol de HCl, joguei em água. Esse 1 mol de HCl sofre ionização, ó, separou. Na hora que separar, eu vou ter 1 mol de H+, 1 mol de Cl-. Então, eu vou ter 2 mols de partícula. Beleza? É importante só considerar a dissociação e a ionização. Prestar atenção para a quantidade de partículas que foram formadas, isso vai ser importante para a gente num cálculo lá na frente. Tudo bem? Então, essa quantidade de partículas que o sal gerou quando promoveu a dissociação é importantíssimo. Próximo. Primeira propriedade coligativa, tá? Tonoscopia. Então, o que acontece, gente? Quando a gente coloca um soluto, a inserção de um soluto não volátil em um solvente causa a diminuição da pressão de vapor. Tudo bem? Então, ó, perdão aqui, hein? Não é solvente, é soluto, tá? Os solutos não voláteis reduzem a habilidade das moléculas da superfície do solvente de escaparem do líquido. Então, por exemplo, água pura e água com sal. Esse sal da água dificulta que que as moléculas de água tenham liberdade, que ela volatilize, por exemplo, certo? Então eu vou diminuir a capacidade de formar vapor, certo? Então, quando a gente coloca um soluto não volátil, quando eu coloco sal, açúcar, café, eu vou dificultar essa água de sofrer evaporação. Tudo bem? Então, a pressão de vapor de uma substância que é só o solvente, a pressão de vapor é maior do que a pressão de vapor do solvente mais o soluto. Tonoscopia. Lembra de tônus muscular? É a rigidez do músculo. Aqui, tonoscopia vai falar de pressão, a capacidade desse líquido de exercer uma pressão de vapor. Diminui quando a gente insere um soluto. Tudo bem? Se eu tiver solutos diferentes, porém mesma quantidade, a influência será a mesma. Tudo bem? Continuando. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é uma lei que chama Lei de Raul, tá? É para calcular, no caso, gente, qual que vai ser a pressão máxima de vapor nova, considerando um solvente que a gente colocou um pouquinho de soluto, tá? Então, ó, pressão máxima de vapor da solução é igual fração molar do solvente. O que é fração molar? É o quanto ele representa, né, nessa mistura. E a pressão máxima de vapor do solvente puro. Então, é um exercício aí rápido, né? A pressão de vapor da água é de 3,2 kPa.
a 20 graus Celsius, 25 graus Celsius. Qual será a pressão de vapor de uma solução à mesma temperatura que possui 0,4 mol de glicose em 2 mols de água? Identificando as incógnitas. Eu quero descobrir o quê? A pressão da solução, a pressão máxima de vapor da solução. Eu tenho a pressão do solvente, número de mol de solvente, número de mol de soluto. Por onde a gente vai começar? Vamos calcular a fração molar. Como que eu faço? Eu quero saber a fração molar ou a fração do número de mol de solvente. Eu falo número de solvente. Olha lá. Então, eu faço número de mol do solvente dividido pelo número de mol total que está naquela solução. Então, vai ser 2 mols do solvente dividido por 2 do solvente mais 0,4 do soluto, o todo. Tá? Então, 2 dividido por 2,4. Isso aí nos dá uma fração molar de 0,833. Mais ou menos, considerando todos os mols que eu tenho naquela solução, 83% é do solvente. Tá bom? E aí a gente substitui na lei de Raoult, que fica assim: a pressão máxima de vapor é igual à pressão do solvente, 3,2, vezes o quanto ele representa nessa solução como um todo, que é 83%. Então, eu multiplico por 0,833. E aí a gente chega numa pressão máxima de vapor de 2,67 kPa. Vejam, agora a gente diminuiu um pouco a pressão máxima de vapor. A capacidade desse líquido volatilizar é menor, ou a capacidade desse líquido virar vapor é menor. Tudo bem? Continuando. Outras duas propriedades coligativas importantíssimas: ebulioscopia e crioscopia. Ebúlio lembra ebulição. E crio é importante você lembrar que vai remeter a congelamento, a temperaturas baixas. Então, primeiro é uma definição fria aqui desse nosso conceito. O efeito ebulioscópico é o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando adicionamos um soluto não volátil. E o de crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento. Peraí, professor, então deixa eu ver se eu entendi. Se eu tenho água pura e coloco sal de cozinha, por exemplo, e coloco no fogo, essa água não vai mais entrar em ebulição a 100 graus Celsius, considerando 1 atm? A propriedade mudou. Eu não tenho mais só água, eu tenho água com sal. E aí, vai ter um ponto de ebulição maior ou menor? Tende a ser um ponto de ebulição maior. E o congelamento? O congelamento vai ser uma temperatura menor, tá? Quer ver um exemplo? Quando você já visitou um país ou viu um filme em que tem muita neve, uma cidade que tem neve, para as pessoas saírem de casa, usam pás para tirar a neve. Mas antes, eles jogam um pouquinho de sal, tá? Jogando um pouquinho de sal, o que acontece? Esse gelo, essa água no estado sólido vai derreter, tá? Tudo bem? Vai ocorrer a fusão. O que aconteceu? Conforme eu joguei um soluto não volátil, eu diminuo o ponto de congelamento. Então, ao invés de ter gelo a partir de 0 graus, eu vou ter gelo lá a partir de menos 5, certo? Como que eu observo isso, professor? Isso aqui é o diagrama de fase, tá? Um diagrama de fases. Voltando. O diagrama de fase com essa linha escura, preta, é do solvente puro. Vamos pegar como se fosse da água pura, tá bom? A partir do momento que eu incluo
um soluto não volátil, eu tenho uma solução, veja, no eixo X a gente tem temperatura, né? Temperatura de ebulição era aqui, certo? Conforme a gente colocou um soluto, ó, ela deslocou para cá. A gente teve um aumento da temperatura de ebulição. E agora olhando para o ponto de congelamento, ó, daqui para cá é do líquido pro, no caso, para o estado gasoso, certo? Do líquido para o gasoso. Agora e para cá, a gente tem do líquido para o sólido. Veja que essa era a temperatura de congelamento. Coloquei um soluto não volátil, o que, que tem? Tem uma diminuição dessa temperatura. O que a gente percebe é que nesse diagrama de fase, os pontos de ebulição e de fusão, eles se distanciam, tá? O de ebulição aumenta, o de fusão diminui. Assim como o ponto triplo. Há uma alteração da posição desse ponto triplo. Tudo bem, gente? Então vejam, aqui eu vou ter uma variação de temperatura de ebulição e uma variação de temperatura de congelamento. Certo? Beleza? E aí o ponto triplo também é alterado. Certo? Olhando um pouquinho para a fórmula. Meu Deus, professor, que fórmula é essa? Do Kiwi. É a fórmula do Kiwi. Por que Kiwi, professor? Seguinte, aqui o que a gente quer calcular é justamente essa variação. Não é nem o ponto antigo, nem o ponto novo. O que eu quero é o delta. Ah, variou 1 grau, 2 graus, tá? Então, quanto variou da temperatura de ebulição? Como que eu calculo? Se eu tivesse, olha para a parte branca, se eu tivesse os dois pontos, o do soluto puro, ou perdão, do solvente puro e a temperatura de ebulição da solução, eu só faria uma subtração. O da solução, que vai ser um ponto maior, mais alto, menos o do puro. Eu teria o delta, certo? Mas nem sempre eu tenho as duas temperaturas. Eu tenho que observar as características da minha solução. KE, constante ebuliométrica. Esse é um valor tabelado para cada substância, para cada solvente. Esse W, gente, ele é novo. Até agora a gente calculou concentrações como concentração comum, molaridade, que é a quantidade de matéria. A gente calculou também ppm, ppt, título, e tem essa concentração que é um pouco menos usada ultimamente, mas é de extrema importância. Cuidado com o nome, tá? Ela é muito parecida com a concentração em quantidade de matéria ou molaridade. Ela é a molalidade, não é o cebolinha aí não, tá? É molalidade mesmo, tá? Então é uma concentração que é a relação entre o número de mol do soluto com a massa dissolvente. Número de mol do soluto que eu inseri nessa mistura dividido pela massa do solvente, tá? Professor, mas a fórmula que você colocou aqui é M1 sobre massa molar, 1 vezes M2. Imagina que essa aqui é a massa do soluto, dividido por sua massa molar. Isso aqui é número de mol, né? Número de mol do soluto dividido pela massa do solvente, tá? Vezes um fator I de Van Hoff. Meu Deus, professor. Você falou de Raul, você falou de molaridade e agora está falando de fator de Van Hoff. O que, que é isso? Pessoal, lembra lá no começo da nossa aula que eu tinha NaCl, não é? Quando eu coloquei em água e ele e ele sofreu dissociação, eu formei duas partículas diferentes. O fator de Van Hoff é justamente a quantidade de partículas que eu gerei depois da dissociação, se for uma substância iônica, ou a quantidade de partículas que eu gerei na ionização, se eu estou falando de um ácido, por exemplo.
tá? Então, por exemplo, NaCl, eu formei o Na e o Cl. Fator de Van Hoff, 2. MgCl2, eu vou formar um magnésio mais 2 cloros. Fator de Van Hoff, 3, tá? Então, eu estou produzindo 3 partículas diferentes. Então, a gente calcula a variação de temperatura de ebulição com essa fórmula amarela, tá? Então, é constante ebuliométrica vezes a molalidade, que é número de mol sobre massa, número de mol do soluto sobre massa do solvente, vezes o fator de Van Hoff. Essa é uma tabelinha, gente, de consulta. Por exemplo, para ver o quanto varia ou qual é a constante para a água ou para o benzeno, para o etanol, para o CCl4, tetracloreto de carbono, clorofórmio, se houver um efeito de ebulioscopia, tá? Então, varia 0,51 vezes a molalidade. Tem que ser levado em consideração quantos mols tem daquele soluto e o fator de Van Hoff. A mesma coisa, a mesma constante a gente vai ter para o ponto de congelamento, para a crioscopia, tá? Então, no caso da água, é 1,86, tá? Ele varia um pouquinho. Perfeito, gente. Então, aqui a gente viu 3 propriedades: variação da pressão máxima de vapor, tonoscopia, variação do ponto de ebulição, ebulioscopia, e variação do ponto de congelamento, crioscopia. Em uma outra videoaula, a gente vai ver exemplos disso aí, mas só para falar, crioscopia, importante, né? Quando a gente joga sal no gelo e ele derrete. Um outro exemplo, países frios como o Canadá, tá? Você não pode colocar água no radiador. Professor, para que serve água para o radiador? Serve para essa água passar pelo motor e resfriar o motor. Se eu tiver água, a água vai congelar e congela o seu motor. E aí eu não tenho o sistema funcionando perfeitamente. Então a gente coloca, às vezes, um tipo de álcool para justamente diminuir o ponto de congelamento. Então eu estou colocando um álcool, eu estou inserindo um soluto não volátil, e aí o ponto de congelamento desse líquido, que não vai ser mais uma água, aí vai ser um fluido de arrefecimento, ele vai deixar de ser de 0 graus e vai lá, sei lá, para -5, -10, e você protege o carro da mesma forma. Tudo bem? Efeito de crioscopia também. Ah, professor, e tonoscopia? Né? Então, tonoscopia, que é o de pressão, eu vou mostrar um exemplo, um vídeo para vocês, onde eu vou colocar um cronômetro com o tempo de ebulição da água pura e o tempo de ebulição da água com café, por exemplo. Tudo bem? Mesma quantidade de água para os dois casos. Alguma dúvida, gente? A aula foi mais corridinha aí, muitos conceitos importantes. Só que lembra que eu falei? Tem mais uma propriedade coligativa, mas que não vai ficar para essa videoaula, que ela é super importante. É a osmose, tá? Importantíssimo para os processos biológicos também. Alguma dúvida? Deixa seu comentário aí, curte, dá um like e se liga na química. Tchau, tchau, gente.